Vamos nos colocar de pés e vamos ler o texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 25 e verso de número 1 em diante. E vamos falar sobre os últimos dias. Os últimos dias. E é o que nós estamos vivendo. É o que nós estamos vivendo. São os últimos dias sobre a face da terra. Esta mensagem que Deus tem colocado no meu coração, ela não é uma mensagem de avivamento, mas é uma mensagem de despertamento. Para que tenhamos consciência desses últimos dias e estejamos não desapercebidos, mas apercebidos, atentos para a volta do Senhor. A palavra de Deus nos diz, Evangelho segundo São Mateus 25, verso 1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ainda de pés, vamos curvar com os cabelos, fechar nossos olhos, querido Deus. Ao ministrarmos a tua santa palavra, Senhor, eu te peço que não só fales ao meu coração, mas fales os corações, Senhor, das pessoas que estiverem vendo esse vídeo, daqueles que estão aqui, Senhor, neste momento. Que o teu Santo Espírito, meu Deus, possa despertar o teu povo. Tu sabes que estamos vivendo os últimos dias, e isso é inegável, Senhor. Os sinais são evidentes. Deus, eu te peço no nome de Jesus que de alguma forma atinja os corações e traga um despertamento, que eles possam ver a realidade desses últimos dias e tomem uma posição contigo e se aproximem ainda mais de ti. Eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento, queridos. Nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra e sabemos disso por vários sinais. E um desses sinais que é inegável, indiscutível e que ninguém pode dizer que não foi e não é um grande sinal desses últimos dias é o fato de Israel ter se tornado nação em 1948. E o fato de que eles se tornaram nação, e esta era uma promessa do Senhor para os últimos dias, isso evidencia que estamos sim nos últimos momentos na face da terra. Um outro sinal que nós podemos ver que está acontecendo na natureza é o rio Eufrates. O rio Eufrates que tem secado, está secando gradualmente, melhor dizendo. E a palavra de Deus nos diz no livro do Apocalipse que o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Basta você fazer uma busca no Google, você vai ver que o rio vem secando, ano após ano vem secando, e não estamos falando de um riacho, de um córrego, estamos falando de um rio com centenas, e alguns dizem até com uma extensão bastante profunda. Eu não me lembro exatamente agora a profundidade, mas muitos cientistas, muitos diziam, não, esse rio jamais vai secar, só que a Bíblia diz que iria secar, e ele está secando. Basta você procurar depois na internet e você vai ver isso. É inegável o que está acontecendo. E a Bíblia diz que esse rio vai secar para que se prepare o caminho dos reis do Oriente. E isso está falando da batalha do Armagedon, a batalha daquele grande dia. E se o rio Eufrates já está secando, a nação de Israel se tornou independente,
os caminhos estão sendo abertos para que o Armagedon aconteça mais cedo do que nós podemos imaginar. Nós estamos vivendo os últimos dias. Existe uma companhia chamada Neuralink, aqui nos Estados Unidos, e ela está recebendo um grande investimento de Elon Musk, que é um dos maiores ricaços, podemos colocar assim, um dos homens mais afortunados sobre a face da Terra, e eles estão trabalhando muito forte para fazer com que o cérebro humano esteja ligado aos computadores. Agora, associe isso à inteligência artificial que nós já estamos vivendo. Quando você faz uma busca no Google, você está usando inteligência artificial. Quando você navega na internet, no Facebook, ele está usando o algoritmo de inteligência artificial. Aqueles anúncios que aparecem de repente, aquilo tudo é inteligência artificial para impulsionar você a fazer uma compra, para direcionar e entender melhor o que você está fazendo na internet. Nós estamos sendo quase como cobaias dos computadores nos dias de hoje. Eles estão nos testando, eles estão vendo nossos gostos, eles estão vendo os nossos interesses, eles sabem aquilo que nos faz bem, aquilo que não nos faz bem, aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos. Isso aliado ainda à tecnologia 5G, que já está disponível nos dias de hoje. E essa tecnologia 5G, ela dá uma velocidade de transmissão de dados para os dispositivos móveis como nunca foi visto antes. Dentro de pouco tempo nós vamos estar vendo, e isso já existe, nós vamos estar vendo carros andando sozinhos. Carros andando sozinhos. E outro dia eu estava pensando sobre isso, enquanto estava meditando sobre esta mensagem. Você já imaginou o poder que o anticristo vai ter naqueles dias? Ao ponto de ele poder, talvez, até pelo seu próprio pensamento ligado a uma máquina demoníaca, ordenar até que veículos dirigidos por si mesmos possam perseguir os crentes e matá-los, atropelando-os. Já parou para pensar numa coisa dessa? Isso é algo muito sério, gente. Isso é algo muito sério, muito sério. Nós estamos vendo que as coisas estão caminhando de uma forma como nunca foi vista antes. No ano passado, a Amazon lançou aqui nos Estados Unidos, e já tem isso em alguns estados, iniciando no Texas, São Paulo e a Califórnia também tem isso, o estado de Nevada, o estado da Califórnia, eu não me recordo agora o outro, mas são 3 ou 4 estados já estão funcionando, as lojas da Amazon, onde você entra sem dinheiro e vai sair ali também, sem precisar usar dinheiro, cartão de crédito, nada disso. Tudo que você pegar e colocar no carrinho é computado, você passa direto, não tem caixa, não tem nada, porque tudo está interligado à tecnologia e é debitado diretamente do teu cartão de crédito. A palavra de Deus nos diz que virá um tempo em que ninguém poderá comprar nem vender sem que tenha a marca da besta ou o número do seu nome. Nós estamos vivendo dias em que existe uma pressão mundial muito grande para que haja um governo mundial. Esse é o plano da ONU. O plano da ONU de 2021 até 2034, até 2030, é fazer com que as pessoas, elas tenham esta necessidade, seja criada uma necessidade por um governo mundial. E para isso eles vão fazer de todos os meios. Eu vi outro dia alguém falar, e é um especialista dentro da área, e ele comentando que tudo isso que tem acontecido a respeito da Covid-19 é uma preparação, é apenas uma preparação, e uma preparação psicológica para as pessoas, porque uma vez que ela recebeu a primeira picada, a segunda, quando vier algo maior, ela não vai pensar 2 vezes em aceitá-la. E nós estamos vendo que as coisas vão caminhando rapidamente. Teve uma repórter do Fantástico algum tempo atrás, que estava na China, e ela fez uma reportagem a respeito do equipamento de rastreamento facial que já existe na China. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque é algo que quase que inacreditável.
havia cerca de 60 mil pessoas dentro de um estádio. O estádio estava praticamente lotado. 60 mil pessoas dentro do estádio. Eles precisavam encontrar um homem. E quando eles acionaram o computador rapidamente conseguiu escanear e encontrou exatamente onde estava aquele homem em menos de 10 segundos. Nós estamos vivendo dias que vivemos como o grande irmão ou Big Brother, aonde tem câmeras por toda parte. E não pense que muitas dessas câmeras não estão ligadas porque elas estão filmando, elas estão registrando. Você vai no aeroporto, eles sabem exatamente o teu perfil, eles escaneiam a tua face, eles sabem quem você é. Nós estamos debaixo do controle que vai ficando cada vez pior. A ONU decretou de 2021 até 2030 um governo mundial, uma moeda única e um controle populacional. Basta você ir na internet e você vai descobrir isso. A NASA, como se não bastasse todos esses problemas que vêm vindo pela frente, a NASA descobriu que em 2034 já tem um asteroide muito grande que está vindo em direção à Terra e eles estão preparando foguetes com bombas para tentar desviar esse grande asteroide que está vindo contra o planeta Terra. A palavra de Deus nos diz que haverá sinais nos céus. E ela nos fala, no texto que nós lemos aqui, sobre as 10 virgens. E esta parábola não é nada mais do que um chamado à vigilância. Jesus estava dizendo: eu quero que vocês atentem, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando eu era um garotinho na igreja em Porto Alegre, isso foi tirado depois, a Adriana, anos mais tarde, não veio conhecer isso porque foi feita uma reforma. Mas quando eu era um garotinho, tinha um versículo bíblico bem grande. Qualquer um que entrava estava vendo aquele versículo em letras douradas no fundo da igreja, e eu nunca esqueci. E dizia exatamente isto: a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. E eu era só uma criança, mas aquilo marcou muito a minha vida pelo fato de que vocês não sabem o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, mas os sinais são claros para nós. Aquelas virgens, elas estavam com as suas lâmpadas acesas, a palavra de Deus nos diz, mas todas dormiram. Eu quero deixar isso aqui de uma forma muito clara, esta passagem: todas dormiram. Não houve uma que ficou acordada. E isso nos mostra uma coisa, que a igreja, nesses últimos dias, tal qual Jesus falou naquela parábola, é o que está acontecendo. Existe um sono espiritual que tem entrado em muitos corações e em muitas vidas, impedindo com que as pessoas estejam acordadas, apercebidas das coisas que estão por vir. Podem estar preparadas sim para a chegada do noivo, com as suas lâmpadas, com seus azeites ali, mas elas ainda estão dormindo. E nós estamos vendo a apostasia entrar em muitas igrejas. Ainda esta semana vi uma coisa que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul que me chamou muita atenção. Foi mais uma situação de divisão, mais uma situação de escândalo, mais uma situação de polêmica, mais uma coisa que vai manchando a igreja do Senhor. E nós estamos vendo o esfriamento da fé. Nenhum crente geme mais pela salvação em Jesus, não geme mais para logo chegar ao céu. Eu não vejo crentes orando: Senhor, volta logo, Jesus. Eu quero logo ir para o céu, eu quero logo morar contigo. Não, há muitos crentes que estão orando só: eu quero só mais isso, mais aquilo nesta terra. Eu quero que tu faça isso, eu quero que tu faça aquilo nesta terra. Mas não anseiam mais pela volta do Senhor. Não clamam mais a Deus pela volta de Jesus, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. São dias difíceis. São dias difíceis, a igreja está dormindo o sono espiritual. E Tiago escreve: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho do seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e logo se esquece de como era.
ou seja, você perde a identidade. Se alguém não está ouvindo a voz de Deus e a direção do Espírito Santo nesses últimos dias, ele se vê no espelho, então vira para trás, e daqui a pouco ele diz: nem mais me lembro o que eu vi direito, porque ele não está dentro do âmbito espiritual, ele está vendo apenas o âmbito físico e material deste mundo. A palavra de Deus vai mais longe e diz que à meia-noite, a hora da virada do dia, a hora que quase todos estão dormindo, é que chegou o noivo. Era uma hora inesperada, embora que no Oriente isso fosse comum naqueles dias, muitas vezes as festas acontecerem à meia-noite, o noivo chegar à meia-noite. Mas aqui existe um outro sentido, e é isso que precisamos entender. Está dizendo de um sono espiritual, porque as virgens estavam dormindo. Era meia-noite, mas elas estavam dormindo. O noivo chegou à meia-noite, mas elas estavam dormindo. Mas teve algo que aconteceu nesta passagem que nos chama muita atenção. A palavra de Deus nos diz que se levantou um mensageiro. Se levantou um mensageiro, e eu creio que esse mensageiro é o Espírito Santo. Esse mensageiro ainda está neste mundo, e esse mensageiro está dizendo à igreja que dorme: eis aí o noivo, saí-lhe ao seu encontro, preparem-se, levantem, acordem, despertem. E é o Espírito Santo que continua fazendo isso com a igreja do Senhor, despertando, chamando a responsabilidade, porque o momento final é chegado. O fato que eu creio que nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias, haverá um momento muito rápido, mas muito rápido. E quando falo rápido, estou falando de pouquíssimo tempo mesmo. Talvez 1, 2 ou 3 anos, ou talvez menos do que isso, em que vai haver sim um avivamento, um despertamento da igreja do Senhor, para que a igreja acorde, porque elas estão dormindo, como as 10 virgens estavam dormindo. Eu creio que esse mensageiro vai chegar e vai dizer: despertem, acordem. Aquelas que não estão preparadas não vai ter tempo, mas as que estão preparadas, elas vão despertar nesse último momento, porque a palavra de Deus nos diz: um mensageiro chegou e tinha uma mensagem. Eis aí o noivo, eis aí o noivo, glória a Deus, saí-lhe ao seu encontro. O fato é que muitos não estão mais preparados para esse dia. Houve um pequeno espaço de tempo, a palavra de Deus nos diz. Isto nos mostra de uma maneira muito clara, e é mais um dos sinais desses últimos dias. Há uma apostasia que está entrando nas igrejas, e nós vemos claramente isso. Há crentes que só querem fazer cultos, é só festa. Vocês já perceberam isso? É só, ainda hoje Adriana nós estamos comentando sobre isso. Tem crente que só quer por causa de festa. Se tiver festa, ele não vai mais cultuar a Deus, ele não vai mais buscar a presença de Deus, ele não vai mais jejuar, ele não vai mais orar, ele não vai mais ler a palavra. Não, o negócio dele é festa. Se tiver pula-pula, se tiver luzes coloridas, se tiver isso, se tiver aquilo, se tiver festa eu vou, ainda mais se tiver comida depois da festa, aí é que eu não falto mesmo. Tem os gulosos ainda, que entram nisso. Isso em todo mundo, viu? Quando você começa a dar uma olhada nos vídeos e nas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, isso não é uma coisa da América, isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil, está acontecendo na Europa, está acontecendo na Ásia, está acontecendo em vários lugares do mundo, onde existem crentes, existe também a apostasia que tem entrado em muitos lugares e está afastando eles da unção de Deus. Eu fico pensando, para aqueles que estiverem preparados, a alegria da chamada. A alegria da chamada. A alegria da chamada. A alegria da chamada. Quando eu tinha de 11 para 12 anos de idade, Deus me deu um sonho. Nesse sonho eu estava nos fundos da casa dos meus pais. Eu estava conversando com o irmão da igreja. Eu era pré-adolescente, mas estava conversando com aquele irmão das coisas de Deus. E eu me lembro que eu ouvi então o som de um alarido. Era um alarido. Era um som muito lindo. E eu saí de dentro
Da casa dos meus pais, nós estávamos nos fundos, mas ainda estava dentro, e saí correndo para fora. E quando olhei para o céu, eu vi um ser de branco. Eu tenho certeza que era Jesus. Então vinha uma multidão de branco naquele alarido atrás dele. Então, quando eu olhei para aquilo, eu disse: glória a Jesus. E quando eu disse glória a Jesus, já comecei a subir glória a Jesus e comecei a falar em outras línguas, e o meu corpo foi todo transformado. Há uma alegria para aqueles que estão em comunhão com Deus, porque vai haver um alarido. O Senhor vai falar. Vai haver um chamamento. Alguns dizem: o arrebatamento vai ser em secreto. Para muitos, muita gente nesse mundo não vai entender, vai levar um tempo para entender. Mas para os filhos de Deus que estão em comunhão com o Senhor, isto vai acontecer no abrir e fechar de olhos, e Ele vai dizer: é agora, chegou a hora, chegou o momento, e vai haver uma alegria, porque a chamada do noivo: vem, esposa minha, vem, minha igreja, vem estar comigo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vigiar é observar com atenção. Olha o que acontece no mundo. Olhe para Israel. Confronte com a Bíblia e leve tudo em oração, pois o dia e a hora ninguém sabe. O que está acontecendo hoje em Israel, esta guerra, a palavra de Deus nos diz: quando disserem que a paz é segurança, eis que sobrevirá a repentina destruição. Há poucos meses atrás, Donald Trump havia ajudado, trabalhado com isso, e o genro dele, para que houvesse paz em Israel. Lembram disso? Israel parecia que estava em paz com todas as nações árabes. Fizeram tratados, fizeram acordos, fizeram alianças, de tal forma que eles pudessem viver em paz. Mas Donald Trump saiu. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Quando houver paz e segurança, eis que sobrevirá a repentina destruição. Nós sabemos que este verso se aplica para coisas ainda futuras, mas nós sabemos também que ele pode ser aplicado para a situação presente. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Ele virá como um ladrão. Assim como você não imagina a hora que o ladrão vem, assim como você não sabe se ele vai vir ou quando ele vai vir e de que forma ele vai vir, assim é quando o Senhor voltar. Ou seja, no momento que você não espera, é que ele vai voltar. O triste é que a maior parte das igrejas não estão apercebidas disso. Elas estão tão envolvidas nas coisas por si mesmas, nas suas liturgias, na sua forma eclesiástica, na sua forma de colocar-se diante das coisas do mundo, mas esquecem de estar firmes para com Deus. Mas aquelas 5 virgens, elas estavam prontas. Que Deus possa manter os nossos ouvidos atentos para o que o Espírito Santo está falando nesses últimos dias. Vamos nos colocar de pé. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses momentos, ó Deus, que estivemos aqui na Tua casa. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que foi ministrada. Obrigado, Senhor, porque eu sei que estás falando aos nossos corações. Continua conosco, Senhor, traga um despertamento para a igreja. Desperta, ó Deus, aqui na América, desperta no Brasil, desperta, ó Deus, nas nações sobre a face da terra. Sabemos, ó Deus, que muito do que está acontecendo nos dias de hoje, esses confrontos bélicos, estas situações, meu Deus, nesta pandemia, tantas coisas na natureza, Senhor, são sinais evidentes e inegáveis que a Tua vinda está próxima. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer em breve, Senhor, mas sabemos, ó Deus, que os sinais apontam para a Tua vinda. Ó Espírito Santo de Deus, prepara-nos, e como um alarme venha soar em nossos corações. Fala, Senhor Deus, conosco.
Fala, ó Deus, conosco para que mantenhamos a nossa comunhão firme contigo, que possamos naquele dia, Senhor, ouvir como uma mensagem de avivamento e correr rapidamente ao encontro contigo. Que estejamos preparados, meu Deus, não para as coisas desta vida que perecem, mas para aquelas que são em Ti, eternas em Deus. Eu te peço no nome de Jesus, aviva-nos, desperta-nos, Senhor. E aqueles, ó Deus, que precisam ouvir da salvação, traga-os, ó Senhor, ao altar. Salva as suas vidas, transforma as suas vidas, liberta-os, meu Deus, do cativeiro do pecado, para que a Tua glória, o Teu nome, seja exaltado. Eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém.